diretamente aqui do estúdio do carro, onde não há tanto som de criança gritando e de cachorro latindo, mas com muito calor hoje. Sabe que Joinville tá judiando a gente nesse calor, meu Deus. Eu quero trazer para vocês uma reflexão hoje, até falando de calor, sobre a raiva, né? Sobre essa questão que vem um quente dentro da gente, né? Vai subindo um calor, não é isso? Ai, e de repente a gente explode. Mas eu quero falar isso sobre a perspectiva de como eu estou vendo, né, no andamento da minha maternidade aqui, o meu filho se desenvolver com relação à sua raiva, com relação a como ele consegue colocar para fora a sua insatisfatoriedade, as suas dificuldades. Não sei se vocês já ouviram falar um termo que nas constelações nós dizemos, que não é só das constelações, evidentemente, mas a gente usa, que é amor interrompido. O amor interrompido pode se dar, por exemplo, quando uma criança nasce, mas se é separada da mãe, seja porque ela ficou doente, né, precisa de um cuidado, seja porque a mãe também ficou doente, a mãe faleceu, seja por questões dessa criança ser dada, né, no momento do nascimento, essa dor que vem, que é um amor interrompido, porque eu tenho um amor que foi interrompido, então eu tenho uma sensação de solidão, de abandono, tenho uma sensação de rejeição, eu tenho uma dor interna que só quem conhece essa dor pode dizer como ela é. Não necessariamente todos os casos de amor interrompido também se mostram assim. Pode ser que a gente sinta alguns momentos da nossa infância em que a gente teve essa separação com a nossa mãe, até maiorzinhos, como se a gente não tivesse sido acolhido, como se a mãe não pudesse estar presente, como se a mãe não olhasse para as nossas necessidades. E a gente vai criando uma couraça de proteção, que muitas vezes vem através da raiva. Então a raiva ela vem e se expressa quando se tem um gatilho, né? E isso faz com que a criança tenha menos facilidade em abraçar, menos facilidade em dar beijinho, menos facilidade em receber, né, um toque. Ela tem como se ela tivesse um escudo de proteção. Agora eu quero falar para vocês de uma experiência minha pessoal, que é quando eu, com as constelações familiares, fui curando as minhas dificuldades com a minha mãe. Eu tinha uma dificuldade muito grande de abraçar, de chegar perto, de me aproximar. Pode até ter sido que eu tenha uma experiência de amor interrompido ou não, mas pode também ter sido um amor que naquele momento em que eu precisava de sentir, eu não senti, e aí eu decidi que não era amada. Fui eu que decidi, não tem nada a ver com a minha mãe, né? Uma decisão minha, uma má compreensão minha que se deu numa relação. Mas eu já era adulta, sabe? E às vezes a gente estava juntas, porque eu sentia muita saudade da minha mãe, que isso é uma outra questão interessante. A gente quer estar muito perto da mãe, com muito medo de que ela vá embora, muito medo de ser abandonado, uma necessidade, mas tem algo interno que faz essa separatividade. E eu me lembro que um dia a gente estava juntas, e eu não sei exatamente qual foi o gatilho, mas eu sei que eu não dei conta da dor que eu senti, que eu peguei a chave do carro e fui embora. E eu me lembro sempre disso, porque quando eu entrei no carro, comecei a aliviar aquela dor. E várias vezes, até eu compreender todos esses movimentos, que eram movimentos de separação, de dor, de abandono, a gente tinha primeiro uma explosão, uma briga, que geralmente vinha de mim essa briga, para depois eu poder me acalmar. E daí conseguia conversar com ela. E eu não entendia o que era isso. Eu já era adulta. E aí, à medida que eu fui estudando análise transacional, que eu fui compreendendo as constelações familiares, tudo isso eu fui podendo fazer movimentos para acalmar. Então, muitas vezes, quando a gente está lá com a nossa criança, que é a nossa criança mesmo, nosso filho, nossa filha, né? E nós vemos esse movimento neles, às vezes é difícil da gente lidar com essa raiva, bateção de porta, jogar as coisas no chão, não deixar conversar, não deixar chegar perto. Mas se a gente respirar, se tranquilizar e deixar aquela explosão ir, aquilo vai acalmar por si só.
Eu tenho uma necessidade de me espiritualizar e eu tenho um contato com a espiritualidade que para mim é muito importante. Então, por exemplo, quando meu filho fica nessa raiva e eu estou atenta, eu acolho essa raiva dele, sem entrar na raiva dele, eu me calo. Eu me calo. E aí eu me coloco em sintonia com a espiritualidade e peço transmutação dessa raiva. Eu peço transmutação para Saint Germain, que transmuta todos os karmas. Eu peço a presença de Mestra Rovana para trazer amor incondicional. Eu peço a presença de Mestra Nada para que eu seja só amor, sem cobrança, né? Eu peço presenças de seres com qualidades superiores no amor, para que eu possa olhar para essa expressão que está acontecendo lá e esperar ela se acalmar. Quando eu faço esse movimento, ela por si só se recolhe. Essa raiva se recolhe e eu acabo não precisando ficar num bate-boca, numa briga, numa disputa de quem é mais forte, né? Simplesmente a gente faz o movimento do acolher aquela dor. E aí é uma forma de dizer: eu não te abandono, eu te amo apesar de você estar com muita raiva, eu te amo apesar de você estar com muita dor, eu não vou te deixar. Essa é uma fala que eu queria trazer para vocês refletirem. E as constelações me ajudaram muito. E quando eu trabalho com as mães nas constelações, muitas vezes a gente faz movimentos de trazer essa criança que hoje já é grande de volta para os braços dela, às vezes de volta até para o útero, para a gente ver qual é o movimento que pode ter parecido ou foi interrompido. Ou trazer essa necessidade que ela tem tão forte de ser amada, de ser, né, acolhida, de dizer sim, de receber o seu sim para a vida através das constelações. Eu deixo essa reflexão aqui. Um abraço bem carinhoso, muito amor a vocês.